Alexandre de Moraes está mesmo disposto em ser um tormento na vida do Bolsonaro, porque ele desferiu um golpe duríssimo no presidente, mas principalmente nos aliados de Bolsonaro, ao prorrogar por mais 90 dias o inquérito das milícias virtuais. O inquérito que investiga o Carlucci, o Bolsonaro e mais um monte de gente. O Alan dos Santos já tá chorando lá nos Estados Unidos, o dinheiro dele acabou, vai virar morador de rua. E prepare os banheiros do Alvorada, porque o Bolsonaro também vai começar a chorar, porque o Xandão preparou uma super jogada contra o Bolsonaro. Olha, ele deve estar chorando mesmo. E você acha que o Xandão, ele quer mesmo ser esse terror na vida do Bolsonaro? O Bolsonaro tem pesadelos com um carecão de cabeça lustrosa correndo atrás dele? Se inscreva também no canal, rumo aos 170 mil inscritos, e também deixe o seu like. E que é esse inquérito? O que é esse inquérito das milícias virtuais? Esse inquérito ele é importante porque ele acaba englobando duas investigações que são ruins para o Bolsonaro. A primeira investigação é justamente a investigação das milícias virtuais, o gabinete do ódio, a propagação de notícias falsas, tudo aquilo que envolve o Carlucci. E também o Bananinha, mas o Bananinha ele banana pra lá e pra cá, mas o mais importante mesmo é o Carlucci, porque foi apontado nas investigações do inquérito das fake news, isso é um outro inquérito que também investiga Bolsonaro. São vários inquéritos, pessoal, e o Bolsonaro vai ser punido em todos, ou pelo menos na maioria. Nesse inquérito das milícias virtuais, o Alexandre de Moraes, o STF e as autoridades competentes estão investigando os ataques sincronizados virtuais que ocorrem contra as instituições da República. E aí podem ser adversários de Bolsonaro, o próprio pleito que nós vamos ter, TSE, STF, figuras da República como o próprio Alexandre de Moraes. Esse é um esquema muito bem coordenado, com também dinheiro público e privado, porque para você sustentar toda essa operação não é algo barato, que tem aparentemente o Carlucci como sendo o grande cabeça e o direcionador desses ataques. Isso inclui, inclusive, pessoal, empresas do exterior. Eu não estou aqui dizendo que existam empresas, interesses ocultos de grandes corporações ou países no pleito nacional para influenciar o destino do nosso país. Não é isso, mas nós temos sim a contratação de servidores, de sites, de empresas do exterior para fazerem os disparos em massa aqui no nosso país. Porque quando você tem um servidor, uma empresa de fora, fica muito mais difícil para a investigação rastrear de onde os disparos estão vindo e principalmente quem está pagando por estes disparos. Porque se você tem um site lá na Croácia, por exemplo, fazendo disparos em massa usando robôs aqui no Brasil, fica muito mais difícil as investigações investigarem uma empresa croata. Então há todo esse emaranhado muito complexo, que eu já fiz vídeo explicando como funciona todo esse esquema das milícias virtuais do Carlucci, do Gabinete do Ódio. Eu vou deixar o link aqui no card. Mas para além dessa investigação das milícias virtuais, existe também a operação que está investigando o vazamento de dados sigilosos do Bolsonaro sobre o pleito de 2014. Em 2018, o Bolsonaro falou que ia apresentar provas, fez lá uma live e não apresentou absolutamente nada. E para piorar, o presidente da República, ele apresentou um documento sigiloso do TSE de uma investigação também sigilosa que o Bolsonaro não poderia divulgar essa investigação a respeito das urnas. A Polícia Federal já falou que o Bolsonaro cometeu crime ao vazar essa informação. Eu vou trazer o vídeo da época que eu fiz para vocês explicando todos os detalhes, também vou deixar o link aqui no card. E o Alexandre de Moraes viu, e as outras autoridades também viram, que há uma certa semelhança no modo de atuação, tanto na divulgação desse documento sigiloso quanto das milícias virtuais. E esses dois inquéritos foram unificados, eles foram fundidos em um só, que é um inquérito somente das milícias virtuais. Também tem o inquérito das fake news que está correndo em paralelo. E o Alexandre de Moraes, ao longo desses últimos tempos, desses últimos dias, ele prorrogou por mais 90 dias o inquérito das milícias virtuais. E por que por mais 90 dias? Se você pegar a continha, o inquérito vai para depois do primeiro turno. Então o Alexandre já está blindando toda a nossa operação, todo o pleito, todos os ritos dos possíveis ataques mentirosos que vão acontecer durante o pleito. Você acha que essa foi uma boa atitude do Alexandre de Moraes? Deixe seu comentário e também se inscreva no canal. E nós temos também, pessoal, várias e várias reportagens, várias e várias situações que desabonam o Bolsonaro. Semana passada, por exemplo, houve um relatório que foi divulgado por uma organização internacional, na verdade pela organização, pela Interamericana, pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Essa organização, ela divulgou um relatório mostrando que o Bolsonaro, ele fere a liberdade de expressão, porque ele ataca jornalistas e principalmente ele faz muitas postagens mentirosas.
Já fiz vídeo, vou deixar também o link aqui no card para que você possa entender tudo. E como essa condenação do Bolsonaro também abre a possibilidade e facilita ele ser preso. É claro que ele não vai ser condenado por cortes internacionais, ele não vai ser preso por isso, mas o prestígio do Bolsonaro ele acaba decaindo perante a comunidade internacional e a narrativa que o Bolsonaro está querendo implementar acaba sendo... Houve o corte, mas nós já voltamos. E todo esse desprestígio internacional do Bolsonaro acaba prejudicando a narrativa local dele aqui no Brasil. Porque para que ele possa ser visto como um perseguido político, é importante que haja um endosso da comunidade internacional. Que a imagem do perseguido também colhe na comunidade internacional, mas não é isso que está acontecendo. E a estratégia do Bolsonaro de fugir da prisão falando que ele é um perseguido acaba ficando cada vez mais enfraquecida. E essa decisão do Alexandre de Moraes acaba afetando diretamente os aliados do Bolsonaro, por isso que é um golpe duríssimo no Bolsonaro. Porque a atuação das milícias virtuais também, junto com outras pessoas, como no caso o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio e vários outros, ajuda no engajamento da população e principalmente na manutenção da narrativa. Só que como todos eles estão sendo investigados e o inquérito vai continuar para até depois do primeiro turno, fica difícil, porque ninguém vai querer ser preso pelo Bolsonaro. Todos estão vendo, pelo Bolsonaro não, pelo Alexandre de Moraes, todos estão vendo o que está acontecendo com o Alan dos Santos. O Alan dos Santos, ele está nos Estados Unidos, está foragido, tem a prisão decretada aqui no Brasil, ele não tem como trabalhar nos Estados Unidos, não sei se ele está trabalhando, possivelmente não, e está passando o chapéu, porque ele não tem mais nenhuma rede social, os sites que ele abre acabam sendo fechados e ele não tem como pagar nenhum aluguel. Vai virar um indigente lá nos Estados Unidos. Hoje saiu uma reportagem sobre isso, o Alan dos Santos reclamando que ele não tem mais dinheiro, pedindo 10 dólares para os apoiadores para que ele possa se manter. Talvez ele tenha sido também abandonado pelo Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro abandonou o Alan dos Santos? Coloque nos comentários. E se inscreva também no canal. Então, essa investigação das milícias virtuais, junto com a cassação lá do Fernando Francischini, lembram dessa história? Vou deixar o link aqui no card, esvaziam o apoio que o Bolsonaro pode ter. E por quê? É aí que está a grande questão. Porque nenhum parlamentar vai querer colocar a cabeça a prêmio para depois de 2023 com o Bolsonaro derrotado. Por que os parlamentares vão ser fiéis, vão permanecerem fiéis a Bolsonaro, sendo que eles não ganham absolutamente mais nada com o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro nem poderes mais vai ter para defendê-los? Então ninguém vai ficar promovendo esse tipo de ataque. É uma tolice. Então o Xandão, ele continua a investigação, esvazia o discurso do Bolsonaro, já blinda as instituições da República e também acaba receando, podemos colocar assim, qualquer tipo de apoiador do Bolsonaro, porque eles podem acabar sendo investigados futuramente e ninguém vai querer correr esse risco. Fora também que o Xandão, ele acaba também blindando a própria atuação dele, porque o Bolsonaro começou a falar muitas mentiras sobre o Edson Fachin recentemente, que é o presidente do TSE até o mês que vem, quando o Xandão assumirá a presidência do TSE e será o presidente do Tribunal Superior durante o pleito. E isso é muito importante. Essa defesa que o Alexandre de Moraes já está programando será fundamental para o futuro do pleito, para os próximos meses. Você concorda com isso? Se inscreva no canal, porque se você chegou até aqui, é claro que você gosta desse tipo de conteúdo. O Bolsonaro, ao longo das últimas semanas, ele começou a atacar descaradamente o Fachin. Falou que foi o Fachin que soltou o Lula, falou que o Fachin foi advogado do MST, tudo isso para criar a ideia que há uma conspiração contra ele para favorecer o Lula. E vocês sabem que essa é a estratégia do Bolsonaro. Perder de pouco e falar que houve toda uma conspiração contra ele, que quiseram me prender. Essa é a ideia. E ao atacar o Fachin com essas mentiras, tá, o Bolsonaro ele acaba dando munição para o gado e principalmente educa o gado bolsonarista a fazer a mesma propagação das mentiras. O Alexandre de Moraes sabe disso e sabe que ele vai ser o próximo alvo. Então ele já blinda essa situação para evitar problemas futuros. E acaba também dificultando a narrativa do Bolsonaro. Uma das narrativas que o Bolsonaro fala muito é a respeito das Forças Armadas e das urnas. Só que é ridículo, não tem como as recomendações das Forças Armadas serem absorvidas agora, porque não tem mais tempo. Fora que várias recomendações foram toscas, sabe, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de sentido. Também fiz vídeo, vou deixar o link aqui no card. Mas tudo isso vai ser utilizado pelos militantes bolsonaristas e também principalmente pelas milícias virtuais que agora vão ser investigadas
pelo Alexandre de Moraes até o primeiro turno. Então o Xandão já se blinda, já blindou o tribunal, blindou a nossa república também, de certo modo, e acabou inibindo mais ataques de apoiadores bolsonaristas. Xandão tem virado um terror do Bolsonaro e desferiu um golpe duríssimo contra o presidente. Bolsonaro não vai dormir. Ele só vai conseguir dormir quando ele tiver um expurgo total lá em Bangu, já que o Bolsonaro é do Rio de Janeiro, ele pode ir pra lá ou pra Papuda. Se ele quiser, ele pode ir lá pra The Hague, lá pra Haia, no Tribunal Penal Internacional, que é até melhor, aí vira um problema dos holandeses.